Antes de meditarmos no texto das Escrituras Sagradas, Pai querido e amado, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar nessa hora, reconhecendo o Teu favor, o Teu senhorio, a Tua grandeza. E te pedimos, Pai, que em nome de Cristo Jesus o Teu sangue esteja sobre nós, nos dando graça e capacidade de meditar e mergulhar naquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nessa noite. Pai querido, que em nome de Cristo Jesus o Senhor se faça presente através do Teu Espírito Santo, fazendo com que os nossos corações venham ser abertos e da mesma forma venham receber a Tua mensagem, a Tua semente, essa palavra, a fim de que venhamos dar muitos frutos para a Tua glória. Por isso nos abençoa e que a Tua presença esteja sobre nós. Fala conosco, fala com cada vida que está aqui, cada filho que está aqui nessa noite, cada visitante que veio aqui ouvir uma palavra, que sabe, Senhor, que aqui eles vieram para ouvir, não um homem, mas vieram para ouvir a Deus. E que o Senhor, Pai, possa usar a minha vida para que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, para que todos que estão aqui, aqueles que estão em casa, Pai, possam sair com uma palavra do Senhor em seus corações, em nome de Cristo Jesus. Por isso fala conosco, Pai, e usa a minha vida em nome de Cristo Jesus. Se você querer, diga amém. Abra a tua Bíblia comigo em Tiago capítulo 5, verso de número 12. Tiago 5:12. Nós vamos ler até o verso 20. Se você quiser, acompanhe nos telões. A palavra de Deus diz assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu e nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados até aí. Amados, Deus tem falado conosco a respeito de nos movermos em oração nos dias de hoje. Nós estamos numa série de mensagens que se chama, na quinta-feira, todas as quintas-feiras desse mês de outubro, que se chama o poder da oração. Deus tem falado comigo e com a pastora a respeito de nós aumentarmos o nosso nível de intensidade nessa área, nos movermos em oração e aprendemos a cada dia mais dependermos de Deus, porque quando oramos, nós aprendemos a depender de Deus. Um grande pregador britânico do século XVIII, que eu tenho uma grande admiração, e uma das suas frases ele disse assim: o nosso Deus não somente ouve a oração, mas sente prazer em ouvi-la. Ele não esquece do clamor dos aflitos. É o que Spurgeon dizia. Charles Spurgeon dizia isso. Quando nós entendemos o poder da oração e como precisamos nos mover diante disso, nos mover nessa área, nós aprendemos que toda oração, ela vem junta com arrependimento. Orar apenas pedindo coisas para Deus é algo que nós precisamos entender que
para movermos os céus, nós temos que ser muito mais profundos do que apenas pedimos coisas para Deus, porque toda oração tem um princípio, e o princípio da oração é o arrependimento. A chave para uma oração bem-sucedida é nos arrependermos dos nossos pecados e dos nossos atos falhos. Por isso que aqui Tiago nos dá uma instrução, assim como toda a Bíblia, nós vemos que antes de vermos as nossas orações sendo atendidas, nós precisamos primeiramente reconhecer quais são as nossas mazelas, quais são as nossas dificuldades, quais são os nossos pecados, e precisamos confessar tudo isso para que Deus venha e se mova em nosso favor. A Bíblia vai dizer, no verso 13 do mesmo Tiago 5, ele diz assim: se alguém está sofrendo, faça a oração. Se está alguém alegre, cante louvores. Então, muitas vezes nós aumentamos o nosso nível de intensidade na oração, principalmente quando estamos passando por adversidades, ou principalmente quando estamos passando por dias ruins. Dias ruins ou adversidades também são permissões de Deus. Tudo é a permissão de Deus. E quando passamos por dias difíceis, isso aumenta nosso nível de oração, ou isso aumenta a nossa intensidade de oração. E a Bíblia vai dizer: se alguém está entre vós sofrendo, se há alguém no meio de nós sofrendo, faça a oração. Como eu disse lá, os nossos irmãos em Israel estão sofrendo, famílias estão sendo destruídas, homens e mulheres estão sendo mortos. Nós sabemos ali a voracidade, a sagacidade, a malignidade do Estado ali do país da Palestina, e principalmente dos terroristas que habitam ali, como Hezbollah, como Estado Islâmico, como Hamas. Nós sabemos da malignidade, como eles perseguem pessoas, ou seja, há pessoas ali sofrendo, então há necessidade de oração. E dentro do corpo, aprender a orar significa que eu estou aprendendo a me importar com o próximo. Significa que eu estou aprendendo a me importar com as necessidades da pessoa que também está ao meu lado. Porque orar apenas para que os meus desejos e para que as minhas petições sejam atendidas, isso não é errado, mas isso todos nós já fazemos. Agora, quando aprendemos a orar pelos outros e orar por aqueles que estão sofrendo em nosso meio, isso aumenta o nosso nível de intensidade na oração. Deus quer que você ore sim pelas suas petições. Deus ouve as suas petições. Como eu disse a frase de Spurgeon: Deus tem prazer em ouvir as nossas orações e o nosso clamor. Amém, amados? Mas Deus também, Ele deseja ouvir as nossas orações em prol das causas do reino, em prol da vida de outras pessoas, em prol da implantação do reino de Deus na terra. Deus deseja ouvir uma igreja e um povo que não ora apenas para que as suas vontades sejam cumpridas, mas que oram para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como é no céu, seja feita na terra. Vocês estão aí? Amém, amados? Se há alguém feliz e alegre, a Bíblia nos chama para cantar louvores. Então, nos alegramos em meio aos louvores, no meio de louvores de júbilo, louvores de alegria, louvores ali onde, quando você está feliz, você está limpando a casa, ou quando você está ali no momento onde você está buscando uma intimidade com Deus, você coloca um louvor na sua casa e se alegra. Isso deve ser feito também no ambiente comunitário. Por isso que nós temos louvores de celebração. E aqui na Bola de Neve, geralmente você vai ver que o primeiro louvor é um louvor de celebração. Nós cantamos cada adoração aqui, tudo foi estudado, tudo foi meditado, tudo tem uma sequência para ser feita. Por isso, quando começamos com hinos de adoração, com hinos de júbilo, com hinos ali que nós chamamos a igreja para um tempo de celebração. Por isso as palmas, por isso a movimentação, por isso a dança, por isso sai do teu lugar. Geralmente é assim. Então, quando estamos alegres, a Bíblia nos chama a cantar louvores. Mas se há alguém entre nós doente, a Bíblia também nos chama a orar,
Tiago dá um texto, dá uma direção específica de chamar os presbíteros, ou seja, os anciãos da igreja. Os presbíteros também eram considerados os pastores da igreja, para que façam oração e ungissem as pessoas. Nós fazemos isso também nos cultos, quando nós temos aqui no momento de apelo, no final de cada palavra, nós chamamos os diáconos, os presbíteros para orar pelas pessoas que precisam de oração sobre aquele termo específico, sobre aquela palavra específica, ou sobre necessidades específicas que elas estão passando, e nós ungimos com óleo e oramos tanto a vida dos enfermos físicos, ou também aqueles que estão enfrentando enfermidades na alma, ou dificuldades na vida. Só que Tiago também continua dando uma instrução a respeito de orar um pelos outros, quando o outro está enfermo, ungindo com óleo. Ele fala assim: a oração da fé, verso 15, salvará o enfermo, e o Senhor levantará, se houver cometido pecados, e serão perdoados. O verso 16 é a continuação do que ele está dizendo. Ele fala assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serdes curados. Então, Tiago está dizendo aqui: quando há alguém enfermo, orem, porque o Senhor vai levantar aquele que está enfermo, o Senhor vai o curar, e se ele tiver cometido pecados, o Senhor vai perdoar os seus pecados. Mas ele diz, há uma necessidade também da confissão dos pecados, um confessando os seus pecados aos outros, e um orando pelos outros, a fim de serem curados. Porque, amados, existem enfermidades que o próprio Deus vai curar sobre as nossas vidas, que Ele vem com o seu poder e com a sua graça, e Ele mesmo nos cura. Ou seja, são milagres que nós precisamos. Mas existem questões da nossa alma que a cura tem a ver com nós abrirmos o nosso coração e pedimos ajuda. Muitas das curas que nós precisamos, muitas das vezes não são milagres que você precisa na sua área física, que você precisa de uma intervenção divina, mas muitas curas vêm através da confissão de pecados e de quando abrimos os nossos corações. Quantas pessoas carregam feridas na alma, feridas porque tiveram problemas e traumas no passado, problemas com os seus familiares, problemas com os seus cônjuges, problemas com os seus filhos, ou seja, problemas na vida que geraram marcas em seu coração, que geraram marcas na sua alma. E quando Tiago está dizendo, ao confessar esses pecados e ao orar um pelos outros, a compartilhar o fardo, ao compartilhar as nossas cargas, Deus também traz cura sobre as nossas vidas. Amém, amados? Nós precisamos sim entender que nos arrepender e colocar os nossos pecados diante de Deus é extremamente importante, mas existem coisas que muitas vezes estão pesando e que pesam sobre os nossos ombros, que Deus já conhece, que Deus já as conhece, que Deus já sabe, que nós já falamos para Ele aquilo que tem acontecido sobre as nossas vidas, ou aquilo que nós temos passado. Existem situações das nossas vidas que nós precisamos confessar para o outro. Existem situações das nossas vidas que nós precisamos pedir ajuda para o outro. Quando, por exemplo, temos um problema com um familiar ou com uma pessoa que nós amamos, orar é extremamente importante? É extremamente importante? Sim. Mas se você errou com aquela pessoa, e se você entende que você tem um nível de maturidade talvez maior do que a dela, se arrepender faz parte do processo. Ah, mas eu não errei com aquela pessoa. Ah, mas foi ela que me feriu. A maturidade faz com que você entenda que quando você entrega o perdão, quando você libera o perdão, você é liberto daquela mazela, ou talvez aquele fardo que você carregava. Porque quando nós carregamos sentimentos ruins, ou sentimentos de amargura contra a vida de outras pessoas, não são as pessoas que sofrem, mas somos nós. É como se nós estivéssemos carregando aquelas pessoas nos nossos ombros. E quando nós temos o entendimento de que mesmo que não tenhamos feito nada, quando nós liberamos essa pessoa, ou seja, liberamos perdão ou pedimos perdão, nós ficamos livres desse tipo de fardo, desse tipo de condenação. E isso é libertador sobre as nossas vidas. Se você já passou por isso, você sabe o que eu estou dizendo.
É como se você tirasse 10 sacos de cimento de cima das suas costas. Só que precisamos entender, se Deus está nos movendo para um nível maior de oração, e se Deus quer nos movimentar a orarmos mais, a oração significa depender mais de Deus. O mesmo Charles Spurgeon dizia que a oração é o remédio para a ansiedade. Quando estamos ansiosos demais, quando estamos com excesso de futuro demais, quando estamos preocupados demais, significa que temos orado de menos. Quando há muita preocupação, quando há muita agitação, significa que há pouca oração. A oração, ela tem poder para mover os céus em nosso favor, e a oração faz com que nós venhamos entregar as nossas limitações, as nossas dificuldades e também as situações que são para nós causas impossíveis. Nós entregamos tudo isso diante do Senhor, que é o Deus dos impossíveis. Amém, amados? Existem situações nas nossas vidas que nós olhamos e falamos: meu Deus, como isso pode se resolver? Principalmente quando nós somos pegos de surpresa, quando vem uma enfermidade que você não esperava, quando você é desligado do seu trabalho, mesmo sem esperar, quando você vem com uma notícia ruim da escola do seu filho, quando acontece algo que você não imaginava, ou que você não pretendia que acontecesse, que você não imaginava que acontecesse, que você não queria que acontecesse. Quando somos pegos de surpresa, Deus nos convoca a orar e não a nos desesperarmos. A nossa humanidade, a nossa carne, ela tende a se desesperar quando as coisas fogem do controle. Mas o nosso espírito, ele nos chama a buscar a face de Deus quando estamos passando por momentos que as coisas saem do nosso controle. Vira para a pessoa bonita que está do seu lado e fala para ela assim: Deus está te chamando para um tempo de oração. Amém, amados? Elias, a Bíblia vai dizer que era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E depois Elias ora e volta a chover sobre Israel. E antes desse intervalo de 3 anos e meio, Elias ora para que não chovesse, houve seca em Israel. E antes de ele orar para chover, no meio desse tempo, no período ali, dentro desse período de 3 anos e meio, Elias, que era homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas, sujeito aos mesmos sentimentos, ele ora para que descesse fogo do céu, no meio de uma guerra, no meio de um conflito entre os profetas de Baal. Elias ora e fogo desce do céu e consome o altar. Está lá em 1 Reis, capítulo 18, se eu não me engano. Isso acontece de maneira sobrenatural, ou seja, um homem como nós tinha um poder de se mover em oração para que o céu parasse de chover, para que depois o céu voltasse a derramar chuva, e da mesma forma que o céu liberasse fogo para que o altar fosse consumido, para que o holocausto fosse consumido e para que Deus fosse glorificado ali em Israel. Ou seja, a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, é o que Tiago mesmo fala. Nós devemos entender que a nossa oração tem poder. Não é a oração do pastor que é mais forte, não é a oração do presbítero que é mais forte, a oração daquela mulher do coque lá da Assembleia de Deus que é mais forte. Não, a nossa oração tem poder. Isso significa que, amados, nós precisamos ter esse entendimento que quanto mais buscamos essa intimidade de oração, mais nós nos movimentamos em fé. Somos nós que mais confiamos em Deus. Então por isso existem pessoas que são chamadas para a oração. Existem pessoas sim que nós honramos e respeitamos, como eu acabei de dizer, aquelas senhoras assembleanas do coque, que são mulheres de oração. Você já encontrou com alguma delas algum dia? Amém? Você sabe que você já se encontrou, você sabe o que eu estou dizendo. Se você nunca se encontrou, esteja bem com Deus e não em pecado. Amém ou não?
senão pode vir coisas que você não imaginava ou não gostaria de ouvir. E por que essas mulheres ou outras pessoas que são chamadas para um nível de intensidade de oração, elas se movem dessa forma? Porque elas se movem em fé, porque elas aprenderam a depender de Deus em um nível que nós precisamos depender. Elas aprenderam a depender das Escrituras em um nível que nós também precisamos aprender. Elas aprenderam a depender tanto de Deus, porque a oração é dependência de Deus. Elas aprenderam a depender tanto de Deus que elas encontraram um nível de intimidade com Deus sobrenatural. Então não é porque pessoas são mais especiais do que nós, não. Mas elas buscaram isso, elas pagaram um preço por isso. Passaram dias, horas e às vezes anos orando pela mesma pessoa. E talvez você seja fruto de oração de alguém. Talvez você seja fruto da oração da tua avó, da tua mãe. Talvez você seja fruto da oração do teu esposo, da tua esposa. Talvez você seja fruto da oração de alguém, de uma tia, ou até mesmo de uma pessoa que você nem conhece, mas que um dia intercedeu por você, porque alguém disse que você estava perdido, que você estava vivendo uma vida totalmente fora dos padrões de Deus, e alguém disse: olha, quando você for orar, lembre-se de tal pessoa. E disseram o seu nome, e o seu nome foi parar na boca de um homem de Deus, e o seu nome foi parar na boca de uma mulher de Deus que orou por você e você nem a conhece. E os céus se moveram ao teu favor ao ponto de que a salvação chegou em tua vida, amém, amados? Por isso, Elias nos mostra, ou seja, Tiago nos mostra Elias de uma forma humana, não como um superpoder para realizar um milagre, não um superpoder para realizar algo. Por isso que ele era sujeito às mesmas fraquezas, os mesmos sentimentos que nós, porque Elias também teve medo de Jezabel, Elias também teve o seu período de fraqueza, o seu período de escassez, o seu período de dificuldade. Mas como sendo um dos únicos profetas ali em Israel, ele aprendeu a depender de Deus de uma forma sobrenatural. E o próprio Jesus, amados, nos ensina como orar. Jesus se movimentava em oração. Jesus, todas as vezes que ele se movia em uma cura, em um milagre, Jesus depois se retirava para orar, e a Bíblia deixa claro isso. Lucas capítulo 5, verso 15 e 16. Lucas 5, 15 e 16. Diz assim: porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus tinha grandes manifestações do seu ministério, grandes manifestações sobrenaturais, curas. Esse texto específico é depois de ele ter curado um leproso. E logo depois de uma cura, a Bíblia fala que Jesus se afasta para orar. Jesus vai para um lugar deserto, ou um lugar solitário, um lugar desértico, se afasta dos seus discípulos, se afasta de tudo e vai orar. Isso nos mostra uma dependência de que Cristo tinha do Pai, uma dependência de que Jesus tinha de Deus, de uma forma sobrenatural. Meu Deus, 3 recados para prestar atenção no culto. Jesus amado, hein? Esses dias eu fui pregar numa igreja, tinha 3 adolescentes conversando sem parar incessantemente, na minha frente, a igreja vazia, 3 adolescentes conversando e não dando a mínima para a palavra. Eu nunca fiz isso em 10 anos de pastor, mas eu tomei coragem e disse assim: meus amiguinhos, como vocês se chamam? Daí eles falaram o nome deles, que eu nem lembro. E eu disse assim: quando eu estiver falando, vocês podem até conversar, mas quando a Bíblia estiver falando, eu aprendi que quando a Bíblia fala, a gente fica quietinho. Eu sou dessa geração, de quando a Bíblia fala, ou quando alguém representando a Bíblia, que no caso aqui sou eu, na quinta pode ser outro, no domingo pode ser outra pessoa, mas quando alguém fala representando a Bíblia, a gente se aquieta. Nós não estamos no shopping, não estamos na praça, nós estamos numa igreja, e viemos para ouvir a palavra. Então a palavra está sendo dita,
Então é hora de meditarmos na palavra. Amém ou não? O dia que você tiver a oportunidade de subir aqui em cima e receber essa missão, você vai ver que como atrapalha um barulhinho no celular, alguém conversando, alguém disperso. Você vê tudo aqui de cima. Pessoa que vai no banheiro, vai beber água, vai conversa, você vê tudo. E você tenta se concentrar para não se perder. Então não é fácil estar aqui. Vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: um dia pode ser você. Amém ou não? E não é fácil, amém? Tô suado aqui, tem hora que engasga, vai igual carro velho. Tem hora que para, trava, vai embora. Tem dia que flui mais fácil, tem dia que flui mais difícil. Há uma batalha no mundo espiritual aqui, amém, amados? Nós podemos ver, mas há uma batalha travada. É o evangelho que está sendo pregado. Vidas vão ser batizadas, vidas vão ser convertidas. Há pessoas do mundo inteiro assistindo pelo YouTube, amém, amados? É uma guerra travada. Então por isso que é difícil. Mas Deus está no controle de todas as coisas, amém, amados? Já estou terminando já. Depois você toma um açaí lá, conversa tanto você quiser. Jesus, ele se retirava para esses momentos de oração. John Wesley disse uma vez: nós podemos levantar uma geração que saiba cantar. Preste atenção nessa frase. Nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, que saiba tocar, que saiba dançar, que saiba pregar muito bem. Porém, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. Olha que forte isso, amados. John Wesley disse isso no século XVIII. Século XIX. É algo extremamente importante, de que se não houver uma geração que ore, não adianta de nada nós sabemos cantar, pregar muito bem, dançar, tocar, não adianta de nada. Deus precisa de pessoas que se importem com a sua causa. Deus precisa de pessoas que se importem com a sua vontade, para que ela seja feita na terra como ela é feita no céu. Amém, amados? Jesus, mais um momento em Marcos capítulo 1, verso 35, mais uma vez Jesus se afasta para orar, depois também de curar muitos enfermos e expulsar muitos demônios. Marcos 1, 35, diz assim: tendo levantado-se alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. O contexto desse texto é que Jesus tinha expulsado muitos demônios, Jesus tinha feito muitas curas, curado muitos enfermos, e depois ele acorda de madrugada, vai para o monte, vai para um lugar distante, para um lugar deserto, secreto, ele ora. E Jesus nos deixou um modelo de oração, como nós devemos orar. Mateus capítulo 6, versos 5 ao 14. Mateus 6, do 5 ao 14. Jesus nos ensina como Ele espera que nós oremos. Mateus 6, do 5 ao 14. Diz assim: e quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra em teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não usei de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, olha junto comigo, vamos lá?
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as vossas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Até aí, Jesus ele fala: não sejam como os fariseus, não seja como os hipócritas. A palavra hipócritas é uma palavra grega que era usada nos teatros gregos. A palavra hipócrita significa alguém que usava máscara. Então hipocrisia significa alguém que está com uma máscara fazendo um papel de ator. Era isso o significado no grego. Então Jesus falou para nós e falou para os seus discípulos: não sejam como aqueles fariseus que usam máscaras, que são hipócritas, que eles estão mostrando, encenando, fazendo um papel, mostrando para as pessoas que eles oram bem, com orações altas no meio das sinagogas, no meio das praças, vistos pelos homens. Não sejam como esses, mas sejam dessa forma. Quando vocês orarem, entrem no teu quarto, fechem a porta, orem em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Amém, amados? Olha como Jesus ele era amoroso. Olha como Jesus ele era sutil. Ele não era aquele cara que gostava de se mostrar. Imagine se Jesus quisesse fazer uma oração no meio de todos para mostrar que ele era o Filho de Deus. Amados, o céu desceria para a terra, legiões de anjos viriam, como ele disse. Quando Pedro disse: nós temos que fazer algo, quando os romanos vieram capturar, ele falou assim: se eu orasse para o Pai agora, o Pai enviaria várias legiões de anjos para me proteger. Só que Jesus nos ensina aquilo que ele fazia. Ele se retirava para lugares secretos e desertos para orar. E da mesma forma ele diz para nós: quando vocês forem orar, vai para o seu cantinho, vai para o seu quarto, fecha a sua porta e ora em secreto, porque o Pai em secreto vai te recompensar. Amém, amados? Pastor, eu não sei como orar. Jesus deu um modelo para nós aqui. Isso não significa que você deve orar só dessa forma, mas aqui é um modelo de oração. E esse modelo de oração tem 3 petições dirigidas a Deus e 3 petições dirigidas às necessidades humanas. Quando nós oramos, nós aprendemos a depender de Deus, a entregar as nossas súplicas a Deus, os nossos medos a Deus. E quando fazemos isso em oração, nós temos a certeza que Deus, Ele vai se mover em nosso favor e que as nossas orações serão ouvidas. Que Deus vai se mover em prol das nossas causas, porque Ele se importa com cada uma delas. Martim Lutero certa vez disse: ser cristão sem oração é tão impossível como estar vivo sem respirar. Lutero certa vez disse também: se eu passar um dia sem orar, Deus vai perceber. Se eu passar 2 dias sem orar, o diabo vai perceber. Se eu passar 3 dias sem orar, todos irão perceber. Isso significa o que, amados? Que a oração ela nos aproxima de Deus. E quando nós deixamos de orar, deixamos de confiar, deixamos de crer, deixamos de depender. E quando vamos deixando de orar, nós vamos nos distanciando de Deus. E quando nós nos distanciamos de Deus, os nossos frutos mostram por si só. As nossas obras falam mais do que as nossas palavras. E quando vamos nos distanciando de Deus, só nos sobra a nossa humanidade, só nos sobra a nossa carnalidade, só nos sobra o pó da terra que nós somos. Por isso,
Oração significa que você está se aproximando cada dia mais de Deus. Oração significa que você está dependendo cada dia mais de Deus. Oração significa que você, mesmo que tenha os seus medos, você coloca diante dele para que ele faça a vontade do céu sobre a tua vida. Amém, amados? Até porque 86% das nossas preocupações não se concretizam. De 80% a 86% das nossas preocupações não se concretizam. Muitas das nossas preocupações não vão nem se findar. Nós nos preocupamos com tantas coisas, e Jesus já sabia disso. Por isso que ele nos disse: não andei ansiosos por coisa alguma. E como Spurgeon disse, a oração é o remédio para a ansiedade, para que nós não venhamos sofrer por coisas que nós nem sabemos se vai acontecer, que nós tenhamos uma vida de oração submetida à vontade soberana de Deus, submetida aos planos de Deus, submetida aos propósitos de Deus, e submetida àquilo que Ele deseja fazer sobre as nossas vidas. Amém, amados? Por isso nós precisamos orar com os nossos filhos, precisamos orar agradecendo os nossos alimentos, precisamos orar no momento de mesa, no momento de comunhão, precisamos orar com as nossas esposas, com os nossos cônjuges, precisamos orar um pelos outros, precisamos orar pelos propósitos do reino dos céus para a terra, precisamos orar pelos nossos governantes, precisamos orar pela nossa nação, precisamos orar pelo culto que nós frequentamos, pela igreja que nós fazemos parte. Nós precisamos nos mover em oração, porque quanto mais nos movemos em oração, mais o nosso nível de dependência aumenta, mais o nosso nível de fé aumenta, e mais Deus se move em nosso favor. Amém, amados? O chamado da oração é para todos. Da mesma forma que Jesus disse: ide e façam discípulos por todas as nações, Ele chamou da mesma forma todos nós para orar. E sabe o que muitas vezes acontece? Nós não oramos porque somos preguiçosos, nós não oramos porque estamos debaixo da oração de outras pessoas. Muitas vezes deixamos o papel da oração para alguém fazer isso por nós. Olha, minha mãe é uma mulher de oração, então ela ora por mim. Olha, o intercessor é um homem de oração, então ele ora por mim. Olha, minha esposa é uma mulher de oração, então ela ora por mim. E ficamos delegando os papéis que também são nossos. Você pode ter intercessores sobre a tua vida? Sim, eu também tenho. Agora, isso não te exime de buscar a Deus em oração. Nossa, quando eu preciso de alguma coisa, eu vou lá naquela mulher, naquela senhora, e peço para ela orar, colocar meu nome na oração. Eu passo na porta das igrejas, ponho meu nome no caderno de oração. Mas e você, tem orado? Quantas pessoas você conhece que diz assim: ó, quando você for na igreja, ora por mim lá? Quem já passou por isso? Mas não é só a igreja que é lugar de oração. Essas pessoas querem depender das orações dos outros, mas não querem fechar suas portas e orarem a Deus. Porque oração, ela vem em conjunto com arrependimento. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A oração, ela vem em conjunto com um alto nível de arrependimento. Nos arrependemos e oramos. Nos arrependemos e oramos. Confessamos os nossos pecados e oramos um pelos outros. O Senhor está nos chamando para viver um novo nível de oração como igreja. O Senhor está nos chamando para viver um novo nível de oração como filhos de Deus. Então, se você não tem esse costume, cutuca a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: Deus está te chamando a orar. Como a pastora disse aqui na nossa reunião de sexta-feira, talvez
você tem uma extrema dificuldade de orar, mas comece orando 2 minutos. Comece orando 3 minutos. Porque muitas vezes a gente só ora quando está deitado na cama e diz assim: obrigado, Jesus, por esse dia, e vira para o canto e dorme. Obrigado, Jesus, por esse almoço, e vira para o canto e dorme. Ou melhor, vira para o lado e come, né? Obrigado, Senhor, por esse almoço, vira para o canto e dorme depois, né? Depois da boia você dorme. Ora com aquela oração básica, e você, em alguns momentos você olha e você fala assim: meu Deus, mas que oração furreca, né? E mesmo assim Deus ouve, amém, amados? Só que aumentar um nível de oração, aumentar uma intensidade de oração e de uma vida de oração, só orar falando obrigado não vai adiantar muita coisa. Deus vai continuar ouvindo, Deus vai continuar se movendo, mas Deus quer que você seja mais profundo, mais intenso, mais intencional também. Senhor, quais são os seus desejos para a minha vida? Senhor, quais são os seus planos para a minha vida? Senhor, medita sobre um texto e ora sobre aquele texto, ora a palavra, para que Deus se manifeste, que aquele texto fique impresso na tua mente, no teu coração. Todas as vezes que a gente lê a Bíblia, lê a palavra, Deus nos chama a orar. Ao levantar e abrir os seus olhos, ore ao Senhor, consagre o seu dia ao Senhor. Muitas vezes a gente sai tão cansado, tão desesperado, tão correndo, sai colocando a calça do serviço, sai pegando o crachá, sai pegando isso, tem que repegar o fretado, para pegar o ônibus, tem que pegar o Uber, o busão, e aí esquece de orar. Acorda, já vai viver o seu dia, já vai fazer seus afazeres, sem consagrar a tua vida a Deus, sem pedir perdão. Vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: oração envolve disciplina, porque oração é uma disciplina espiritual. Vira para a pessoa que está do teu outro lado e fala para ela assim: não espere você ter vontade de orar, porque essa vontade talvez nunca venha. Você vai ter vontade de comer uma comida diferente, você vai ter vontade de se alimentar, você vai ter vontade de um monte de coisa, mas você vai ter coisas que você não vai ter vontade de fazer. E principalmente as coisas espirituais serão coisas que Satanás tentará te prender de uma forma que você não sinta prazer nisso. Por isso, uma das principais coisas que ele faz para que nós não façamos aquilo que precisamos fazer com intencionalidade e com disciplina, ele faz com que aquilo se torne entediante. Nossa, que tédio ter que orar 2 minutos, 3 minutos. Nossa, que tédio ter que fazer isso. E isso vai nos deixando cada dia mais vazios e independentes de Deus. E isso é um perigo que nós corremos. Por isso Deus está nos chamando a orar. Deus está nos chamando a voltar a nossa face a Ele. Deus está nos chamando a nos arrependermos e buscarmos a sua face enquanto nós podemos achar. Amém, amados? Que no nome de Jesus você receba essa mensagem sobre o teu coração e que você mergulhe em novos níveis de oração na tua vida, na tua casa, na tua família e em prol da causa do reino. Feche seus olhos, curva a sua cabeça.